Já, ano. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa aqui, que o AC/DC já fez o papel dele. Dudu, Lucas, Altair, grande abraço a todos. Pessoal, boa noite. Boa noite aí que estão me acompanhando ao vivo. Matheus, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre concentração no esporte, né? E para falar de concentração no esporte, eu peguei um livro do professor Samuski, Psicologia do Esporte, Dietmar Samuski. A editora é Manoli, né, se eu não me engano. Editora Manoli, Psicologia do Esporte, Dietmar Samuski, que infelizmente tão cedo nos deixou um grande personagem da psicologia do esporte, o professor Samuski. Aprendi muito com ele, uma pessoa muito querida e, enfim, que esteja em paz e bem na luz onde estiver, com certeza está. Eu quero primeiro dizer para vocês o seguinte: falar um pouco sobre as diferenças entre atenção e concentração. A questão de atenção e concentração é uma temática que muitas vezes o pessoal acaba confundindo. Professor, mas atenção é a mesma coisa que concentração? O que vem antes? Vem primeiro a atenção, depois a concentração, ou primeiro se concentra para ficar atento? Então, vamos para início de conversa, né? Aqui, nosso papo hoje é sobre concentração. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o treinamento mental com atletas, né? Nessa parte de concentração, primeiro deve-se entender muito bem quais são os focos de atenção que um determinado atleta vai ter ao praticar uma modalidade. Então, por exemplo, se a gente pegar o basquete e você imaginar, vamos imaginar uma posição, um armador. O armador que está com a bola no basquete, né? Ele vem carregando, ele precisa olhar o movimento dos laterais, o movimento do pivô passando no garrafão, a condução da bola, né, naquele momento. Então ele tem uma série de focos de atenção que ele pode treinar e deve treinar nos momentos de treinamento para que a hora que chegue no jogo, alguns focos de atenção já estejam automatizados para esse atleta e, através do mecanismo, do processo de concentração, que é o grande fornecedor, né, de energia, de manutenção de foco, o atleta sim aí vai poder dominar todos os focos de atenção que são importantes para ele e que ele deve conhecer, reconhecer e treinar, de preferência com antecedência, para que na hora do jogo, na hora da partida, ele tenha uma liberdade maior para interpretar e encontrar outras variáveis, imaginando aí num jogo de basquete, por exemplo, você encontrar outras possibilidades. E eu diria o seguinte: os grandes gênios do esporte, seja no futebol, no basquete, no handebol, em qualquer modalidade que vocês queiram pensar, enxergam variáveis do ambiente que a maioria não enxerga ou não reconhece, porque não treina. Não treina as variáveis básicas de atenção. Quando você tem um treino de atenção focado para a modalidade, quando você pratica essa modalidade, você tem a possibilidade de uma automatização maior e uma liberdade maior para enxergar novas possibilidades. Ah, professor, mas o Neymar é um gênio. Da onde será que ele tira, de que cartola ele tira aqueles coelhos? Não tem cartola e não tem coelho. Tem talento, tem treinamento, tem repetição, tem automatização e tem senso de momento. O atleta que tem tudo isso de forma integrada vai ser um atleta diferenciado. Se ele tem talento, se ele treina, se ele reconhece o momento para usar uma determinada habilidade, esse atleta ele é diferenciado. Seja no gramado, seja no ginásio, nas arenas, nas piscinas, aonde quer que seja. Esse é um atleta diferenciado. E aí, fica claro para vocês, né?
Fala, Wallace, boa noite. Fica claro para vocês essa ideia de atenção e concentração. A concentração é, sem dúvida nenhuma, um processo maior, é os pés da mesa, né? É que mantém a mesa, o suporte para os mecanismos de atenção. Boa noite, Tocantins, Palmas, lugar lindo demais. Um abraço a todos. E é isso, quer dizer, você reconhecer os focos de atenção, ter a concentração para dar esse suporte e fazer treinamento, pessoal, treinamento de visualização. O treinamento de visualização nada mais é do que você promover a familiaridade maior do atleta com a sua ação. Não precisa ser um exercício de visualização quando o atleta está lesionado e ele treina para tentar manter as suas habilidades com um pouco prejuízo. Você pode colocar treinos de visualização, técnicas imaginativas, no dia a dia dos treinamentos. Né? Aí o Fábio pergunta, então a atenção está inserida na concentração? Então, Fábio, aí o que a gente consegue entender é o seguinte, que a atenção precisa, para ser bem sucedida, do suporte da concentração. Eu não posso estar atento em algum ambiente, em algum vetor do meu ambiente, se eu não estiver concentrado. Essa atenção vai ficar completamente vaga, ela não vai ter sentido. Então, eu agora estou aqui atento a vocês, atento ao que eu estou falando, a Miriam Carla entrou, Carla Fernandes entrou, né? Estou vendo aqui os coraçõezinhos, estou pensando aqui no livro e estou aqui com vocês. Aí o Zeca pergunta se a concentração não seria um tipo de atenção. Não, na verdade, a atenção, Zeca, a gente deve entender como os vértices da atenção, né? Atenção interna, externa, ampla e estreita, que é o nosso olhar, é o nosso foco. O foco está muito mais próximo da atenção do que a concentração. A concentração é o campo. A concentração é o campo maior aonde esses vetores se colocam. Acho que daí fica mais claro, né, da gente entender. É um campo maior de suporte, de sustentação de forças, e essas forças nada mais são do que os vértices internos, externos, amplos ou estreitos da atenção. Tá? Então, o encaminhamento, a dinâmica da atenção, ela está muito pautada no quão concentrado eu estou. E aí temos exercícios muito legais. Além desses de visualização, as técnicas visomotoras, né, que é visualizar a prática esportiva, visualizar as suas ações, as tomadas de decisões, as reações, né, visualizar tudo isso. Isso é muito legal no automobilismo, que eu tenho trabalhado com muitos pilotos ultimamente, de moto, de carro, moto velocidade. É muito legal essa ideia de você saber reconhecer a atenção, que é a atenção interna, seus pensamentos, suas ações, e a atenção externa, o ambiente externo. Reconhecer as variáveis que vão nortear as suas ações. E para que você esteja atento e focado, você precisa ter a concentração, que é o combustível que vai fazer rodar, é o combustível que vai fazer manter o seu foco de atenção aonde se deve, né? Então, Adriel, salve meu amigo, um abraço, bem-vindo. Tem alguns exercícios aqui desse livro, né? Quem acabou de chegar, eu estou aqui me baseando no livro do professor Dietmar Samulski, Psicologia do Esporte, editora Manoli, tá? O professor Samulski coloca aqui algumas ideias sobre concentração. Então, ele coloca aqui esse exercício aqui, por exemplo, que lembra muito mindfulness. Sente em uma cadeira que tenha um encosto reto e olhe para um objeto ou quadro que tenha ligação com o esporte que você pratica. Por exemplo, relaxe como
num exercício de relaxamento, mantendo os olhos abertos. Não se movimente durante 5 minutos e tente entender tantas qualidades quanto possíveis desse quadro. E aí o que eles falam é o seguinte: quando a gente para, tenta silenciar os pensamentos e fica olhando para algum objeto que tenha a ver com a nossa ação esportiva, boa noite, Anísio. Quando a gente tem essa possibilidade que a gente fala de internalizar um objeto familiar, a gente está mais próximo de um exercício de imersão. Imersão de imagens, imersão de foco, imersão de atenção e, sobretudo, a produção de um ambiente interno de concentração. Então, sei lá, um tenista, por exemplo, pega uma bola de tênis, coloca ali a bola de tênis e fica deitado com os olhos abertos, tentando não pensar em nada, a não ser olhando aquela bola de tênis e pensando no tênis, pensando num jogo, pensando num game, pensando num ponto decisivo, se imaginando dentro da quadra, fazendo isso com os olhos abertos, olhando, estimulado por um objeto que o remete à prática esportiva. Esse é um exercício de concentração que a gente faz muito, né, para desenvolvimento de concentração. Aí, pessoal, tem algumas dicas que eu quero passar para vocês. São dicas importantes, algumas diretrizes, né, para melhorar a capacidade de concentração. Então, simular condições de competição no treinamento. De novo, exercício de simulação. Técnica de visualização. Em estado de relaxamento, você conseguir se transportar para a sua ação esportiva, se visualizar tanto como primeira pessoa, como terceira pessoa, mas estar dentro da ação esportiva, né? Imaginando o barulho da torcida, um jogo treino contra um time que seja mais agressivo, menos agressivo, imaginar um jogo sob pressão, enfim, tudo isso, né? Quer dizer, usar palavras-chave. Durante competições, atletas vencedores utilizam palavras como força, luta, concentrar-se no novo, continue assim. Isso a gente chama, no treinamento mental, e é tão importante, gente, é tão importante, como ancoragem. Ancoragem o que é uma âncora? Âncora é aquilo que te coloca no chão, te traz para a realidade, né? Te coloca no foco. É muito importante nos esportes, né? Nos esportes eletrônicos, eu trabalho muito isso com os times que eu estou trabalhando agora, da B4, né? Acabou de aparecer aqui um B4 aqui para mim. Os times de Free Fire, de PUBG, né? Que são modalidades dentro dos esportes. Essa questão da âncora, ela é muito importante. Como que a gente consegue trazer o atleta através de um estímulo, de uma frase, de uma ideia. Então, aqui o Dr. Samuski coloca, né? Como, vamos lá, continue assim, força, luta, como você consegue trazer, ancorar, reancorar um atleta que, de repente, começa, por exemplo, um tenista que vai sacar, faz uma dupla falta, e ao invés dele ficar seu burro, seu idiota, seu imbecil, ficar se acabando internamente, a gente cria uma ancoragem para ele. Eu normalmente com os tenistas eu sugiro que essa ancoragem que gire em volta de o porquê que ele errou o saque e o que tem que fazer tecnicamente para acertar o próximo ponto, os próximos saques. E isso ocupa cognitivamente o lugar e o comportamento que seria um comportamento ruim, negativo, punitivo para o atleta, e ao invés dele se comportar de forma punitiva, a gente cria a possibilidade desse atleta autofala, Ana. Sim, a Ana fala se a autofala pode ser âncora. Sim, o monólogo interno, né? O diálogo interior, né, Ana? Sem dúvida. E para facilitar esse diálogo interno, esse monólogo, né, interior, aquela possibilidade de você criar uma palavra, e isso é bacana, gente. Oi, Yolanda.
Isso é legal quando a gente está, por exemplo, numa equipe, né? E a equipe sofre um baque. Vamos imaginar uma equipe de esportes que é surpreendida numa jogada que não estava esperando, perde um ponto, perde um mapa, perde uma partida, alguma coisa, e que para voltar para o jogo, você precisa criar obrigatoriamente essa palavra estímulo, né, que a Ana disse aqui, uma autofala do time. Essa autofala pode ser autofala individual como uma autofala coletiva. Quando ela é uma autofala coletiva, a gente sugere que seja uma ideia, um símbolo. Símbolos são muito bem-vindos. O pessoal da analítica aqui que me ouve, símbolos são muito bem-vindos. Símbolos são muito bem-vindos em todo esse ambiente de resgate. O gesto motor, quando bem treinado, se torna âncora. Sim, Fábio, se torna âncora e o Nadal, eu entendo que o Nadal, com todos aqueles tiques e tira os shorts de trás, e que passa, que vem, e que o comportamento supersticioso normalmente é uma âncora, né? Aliás, falando de tênis, falando de ancoragem, falando de emoções, eu não ia deixar hoje de comentar. Quero fazer uma live, vou fazer um texto. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho um blog já há 22 anos da Gazeta Esportiva, do jornal, gazetesportiva.com. Chama Blog Gol de Cabeça. Então, se vocês entrarem lá, gazetesportiva.com, e irem lá nos blogs, tem o Flávio Prado, Chico Lang, a Michele Janela, tem o meu blog lá, Gol de Cabeça. E eu reativei com força e tem textos novos lá. E eu quero falar muito sobre esse caso da Naomi Osaka. Essa tenista, não sei se vocês acompanharam, mas ela vinha sofrendo com falta de concentração. A gente está falando de concentração, né? Ela vinha sofrendo com muita falta de concentração, queda da alta performance, queda no rendimento nos jogos, desde 2018, quando ela ainda tinha acho que 18 anos, ou 17, ou 18, alguma coisa assim, e ela ganhou o primeiro Grand Slam, que é um dos grandes torneios que são disputados no ano, em cima da Serena Williams, que era, e sempre foi para ela, Naomi, a grande ídola, né? Assim, ela amava, sempre amou a Serena Williams. E aí o que acontece é que a Serena Williams tem uma síncope naquele jogo, que era a final, né? Final do Grand Slam. Ela tem uma síncope nervosa porque o juiz fala que ela não pode se comunicar com o técnico, e de fato o tenista não pode se comunicar com o técnico, nem por gestos, nem de forma nenhuma. E ela ficou enlouquecida, a Serena, porque achou que o árbitro estava dizendo que ela estava infringindo uma lei, e aí ela tem uma síncope de agressividade na quadra, quebra a raquete, começa a xingar o juiz, e numa final de um Grand Slam, que é um dos campeonatos mais importantes de tênis do mundo, né, no ano. E do outro lado, uma menina de 18 anos que vê a pessoa que sempre foi a sua ídola, né? Seu ídolo, sua ídola, não sei, enfim, feminino, do lado de lá, enlouquecida. A Naomi ganhou. A Naomi bateu a pessoa, a tenista, né? Que ela sempre admirou. E, daquele ano para cá, foi só alternâncias, dificuldades de concentração, dificuldades emocionais, e agora ela atesta um quadro de depressão severo. Duro, né, gente? Isso tem um sofrimento, se vocês imaginassem. Isso tem um sofrimento, porque aí tem o rompimento de um ídolo, simultaneamente há uma identidade, a criação de uma identidade vitoriosa, vencedora. Ela venceu, ela derrotou, ela derrubou a atleta que ela sempre admirou e viu essa atleta enlouquecer na quadra. Vocês acham que isso é fácil?
Vocês acham que isso é fácil? Ah, o Bruno fala que no basquete o comportamento também é utilizado. Muito, Bruno, muito. Muito. Eu lembro, Bruno, da Hortência, quando ela ia fazer. Ali era mais um relaxamento, né? Mas a Hortência, no lance livre, ela batia a bola, respirava, soltava, né, olhava, fechava os olhos, e aí, enquanto ela fechava os olhos, ela tava arremessando, estava arremessando, estava arremessando, arremessando. Eu teve uma vez que eu almocei com a Hortência e eu perguntei para ela, né? Pô, Hortência, como é que era aquilo? Disse, não, João, eu ficava sempre, quando eu estava ali na zona do lance livre, eu sempre estava visualizando, mentalizando o arremesso para a hora que ela efetivamente vai arremessar, é uma repetição, é uma é um replay daquilo que ela está fazendo. Assim como os tenistas, quando vão sacar e ficam visualizando o saque, aliás, eu sempre recomendo para os tenistas para usar aquela toalhinha que fica no fundo da quadra, porque ele tem alguns segundos entre um ponto e outro, e às vezes é melhor você recorrer ao uso da toalha para dar um reset mental, para reiniciar os pensamentos e as ações, né? Do que encavalar o jogo e partir para outro ponto e perdeu e já querer jogar outro ponto. Calma, quebra, respira, respiração diafragmática, inspira o nariz, diafragma, solta pela boca, devagarzinho, reseta, põe a toalha no rosto, pensa um pouco na próxima jogada, começa a mentalizar a forma que você vai sacar, o jeito que você vai sacar, vai em direção à linha do saque, olha as bolinhas, escolhe e continua sacando mentalmente. Vai sacando mentalmente, todo o movimento vai passando pela tua cabeça. Isso é bom, porque cria familiaridade tão importante para o atleta na hora do saque e diante da sua ação esportiva, ponto um. Ponto 2, é importante também porque gera confiança. Ponto 3, gera um ritmo de automatização neuromuscular do movimento, né? E aí, quando você vai, e aí você ocupa também cognitivamente esse espaço mental, e como a Ana falou um pouquinho mais atrás, para não pensar bobagem, sabe aquele pensamento do e se? Ai meu Deus, e se eu errar? E se eu fizer uma dupla falta? E se. Não, você está pensando na alavanca que você vai fazer para dar o saque, você está sentindo o saque já em você, você está vivendo a experiência do saque, por exemplo. E aí, quando você vai lá, você vai e saca, você repete aquilo que você estava pensando e estava se programando neuromuscularmente para fazer. Bom, eu estava falando de. Eu fui parar aí falando de ancoragem, né? Se deixar, meu Deus, eu vou parar não sei aonde. Estabelecer rotinas de comportamento. Rotinas de comportamento podem ser aplicadas antes e durante a competição, a fim de reduzir o nível de ansiedade. Olha aqui, ó. Rotina de comportamento para reduzir ansiedade. Eliminar fatores que podem distrair o atleta e aumentar o nível de concentração. Pessoal, rotina de treinamento mental é exercício de mentalização. Técnicas neurovisomotoras. Podem colocar lá. Google. Técnicas neurovisomotoras ou técnicas visomotoras no esporte. Aliás, muita gente me perguntou do livro do Beno Becker, né, o Manual do Treinamento Psicológico para o Esporte. Foi eu colocar no Instagram, no Facebook. Eu acho que os poucos que tinham na internet disponíveis acabaram assim, ó, pluft. E aí um monte de gente me mandando, professor, não acho o livro, não acho o livro. Professor, é uma mosca branca. Professor, gente, o pessoal comprou. O pessoal comprou. Procurem na editora Fevale. Fevale. A-L-E. Fevale. Lá tem, provavelmente vocês vão achar o manual do treinamento psicológico que tem essas técnicas que o professor Beno Becker publicou, tá bom? Então, desenvolver planos de competição. Esses planos pré-competitivos e competitivos podem ajudar o atleta a manter o nível de atenção durante a competição, especialmente em momentos de decisão. Então, você ter ali
sempre algumas ideias sobre como reagir, como agir e como reagir em determinados momentos, que é super importante. Praticar o controle visual. Nos esportes com bola, vôlei, tênis, basquete, o atleta precisa de capacidade visual de focalizar a atenção em estímulos visuais relevantes. Vejam, por exemplo, a bola, o adversário, e evitar distração, por exemplo, em estímulos que não são relevantes. Por exemplo, reações da torcida. Isso não é relevante. Positivo ou negativo não é um fator relevante. Então, você precisa ter esse controle visual dos focos de atenção que são relevantes à ação, que são relevantes à performance. Tá? Permanecer concentrado em situações presentes, que também é outro desafio. O atleta deve evitar pensar em situações passadas e futuras. Aí o tenista, né? Ou o jogador de basquete, vamos pensar no tenista. Hoje eu estou com o tênis na cabeça. Acho que começou o Roland Garros, teve o caso da Naomi, então eu estou com. Vamos imaginar que o tenista volta para aquela quadra e ele lembra que no ano anterior, na semifinal, ele foi derrotado naquela quadra que ele está jogando naquele momento. Qual é a função? Qual é a real necessidade de você pensar isso naquele momento? Ah, o ano passado, nessa quadra, durante o jogo, tá? Vem esse pensamento. Nessa quadra, eu perdi a minha vaga para a final. Isso não vai adiantar nada, só vai jogar você para baixo, né? Então, e nem aquela coisa do e se que eu falei para você. Ah, mas e se eu errar? E se eu talvez pudesse ter feito, ou sei lá, se eu fizer o se, quando o e se entra, pessoal, você já sai da condição real. Você já sai do aqui e do agora, né? E aí você já se distancia da qualidade da sua ação esportiva. Aí tem algumas dicas que eu acho que são bem legais para isso tudo que a gente está falando. Por exemplo, concentre-se nos momentos decisivos de sua ação esportiva. Uma dica bem importante. Concentre-se na situação presente dessas ações, aqui e agora. O ponto mais importante do tênis é aquele que eu vou disputar agora, né? Evite o pensamento negativo. Para isso, o diálogo interno, o monólogo interior, a ancoragem. Quem trabalha com atletas, pegue o seu atleta, veja que âncora que pode ser importante e que tenha sentido, que tenha um significado, que tenha um simbolismo, que ele possa recorrer a essa ancoragem num determinado momento e isso possa trazê-lo para um chão de realidade, de produtividade, de autocontrole e de equilíbrio interno. Né? Não pense sobre o sentido de suas ações. Que burro! Por que, que eu estou fazendo isso? Não, mas para quê? Não, como é? Sabe, a busca do sentido com punição. Mas, meu Deus do céu, por que, que eu estou fazendo isso? Né? Para quê? Como? Né? Você fica se questionando. Como que eu fui errar? Mas por que, que eu fui errar? Né? Evite o pensamento sobre resultados futuros e sobre futuras consequências negativas. Bom, aí o jogador que vai cobrar o pênalti, ele está pensando que se ele perder o pênalti, como que ele vai encarar a torcida? Como que ele vai dar entrevista coletiva se ele errar aquele pênalti que possa, porventura, valer um título de um campeonato, por exemplo? Imagina se você vai pensar um negócio desse. Pessoal, lembre-se de uma coisa que eu vou dizer agora. A mente, ela é intencional. A mente, ela é intencional. Então, quando você fala assim, nossa, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, você está se atraindo cada vez mais pelo erro. Ah, professor, mas quando fala que eu não posso errar, significa que mentalmente eu quero acertar? Não. Talvez, ah, talvez no plano lógico, sim, mas no plano de intenção, não. Quando você entra para ganhar,
em termos de postura e de proatividade competitiva, é totalmente diferente do que quando você entra para evitar a derrota. Se você entra para não perder, o seu drive comportamental é completamente diferente do que quando você entra para ganhar. Podem ter certeza disso, tá? Então, a mente, ela entende muito no que está conectado com o verbo. Então, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar, fica lá. O errar, o eco cognitivo, né? Errar, 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 errar. E aí o atleta vai lá e erra. Porque muitas vezes a mente mostra, a consciência mostra o seu lado intencional. Você acaba se atraindo por aquilo que você não quer que aconteça, né? E aí, concentre-se, faça, né? Procure fazer exercícios de concentração de forma consciente e de forma relaxada. Tudo isso é treino. Isso é treino. Isso aqui não é da noite para o dia que a gente consegue ter essa mudança de mindset aqui, de configuração mental, né? No esporte de alto rendimento, fala que a PNL explica um pouco isso, Sara. Ela explica sim, a programação neurolinguística, ela explica sim. A PNL, aliás, assim como o coaching, né? A PNL, muito da minha época, década de 80, era PNL para tudo e acabou se banalizando muito a PNL, que é muito, e até hoje, base para várias ciências da psicologia que são atuais, como a neuropsicologia, por exemplo, né? E é uma pena, assim como o coaching, o pessoal bate com força no coaching e acho que tem muitos profissionais que são realmente intrusos, né, e aproveitadores e que não deveriam lidar com a parte emocional, com a parte psicológica, porque não tem conceito, não tem experiência e não são formados em psicologia, então deveriam trabalhar numa parte mais estratégica do coaching, como estabelecimento de metas, como toda a parte organizacional, mas jamais com a parte mental e emocional. Mas, infelizmente, a gente não vê um controle sobre isso e acabam algumas equipes comprando essa ideia, né? A ideia do sucesso é ser feliz e não sei o que, um monte de baboseira, os caras ganham uma fortuna e ocupam o espaço dos psicólogos do esporte que trabalham, que pesquisam e que usam a ética e a ciência, né? Então, acho que em tempos atuais é bom a gente reforçar isso. Há profissionais do coaching que eu respeito muito, muito. De verdade, tem um profissional que dá aula no meu curso no planejamento de metas no esporte, um cara fantástico, o Bruno, um cara super competente, estudioso, mas que os profissionais do coaching precisam saber qual é o limite. Né? Senão, daqui a pouco o psicólogo vai virar médico também, entende? As ciências têm os seus limites, os conhecimentos também têm os seus limites, né? Então, eu espero que todo mundo, e eu sei que eu tenho muita gente do coaching, na área do coaching, que me segue e que são meus alunos e que querem entender um pouco mais o lado humano, como se trabalhar com atletas, com equipes, o lado comportamental. É claro que é importante, mas não se pode trabalhar nessa área da esfera da integralidade emocional e mental se você não é formado em psicologia, tá? E aí, no esporte, estava dizendo para vocês, no esporte de rendimento, atletas que não dispõem de uma atenção suficientemente flexível não alcançam, de uma forma geral, um alto nível no rendimento esportivo. Por isso, o treinador deve desenvolver nos seus atletas um alto nível de flexibilidade de atenção. Existem algumas regras básicas para desenvolver. Então, identificar os estímulos relevantes é uma delas. Perceber o nível de ativação interna. Pessoal, a manutenção do foco de concentração está paralelamente associada à ativação interna, à energia interna do atleta. Olha, tem um gráfico aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, que é a relação entre concentração e nível de ativação. Olha aqui. Ah, dá para ver.
Tá vendo? Ó? A concentração lá em cima, atingindo o nível ótimo, estabilizado, e a elevação e a manutenção do equilíbrio aqui embaixo, dos níveis de ativação. Quer dizer, é como se a ativação fornecesse toda a possibilidade, todo o conteúdo, todo o estímulo, toda a energia para que a concentração, né, aqui em cima, possa se manter o maior tempo possível para que depois, naturalmente, vá havendo uma pequena quebra em direção à fadiga. Então, aqui seria como um ponto inicial de performance, a elevação da ativação, ao mesmo tempo a concentração junto com a ativação, ela vai crescendo até que você atinge um ponto ótimo aqui entre energia interna, mental e concentração. Esse aqui é o ponto ótimo de rendimento, é a zona ótima de performance de um atleta, tá? Então, quem chegou agora, eu estou me baseando no livro Psicologia do Esporte, de Itmar Samuski, editora Manoli, tá? Lembrando que essa live vai estar em todas as nossas redes, no YouTube, no Facebook e aqui também no feed, para quem quiser rever. Tá bom? Pessoal, 20 para as 9, deixa eu abrir aqui um pouco para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? O que vocês têm a me dizer desses 40 minutos aqui que eu contei um pouco sobre a concentração, atenção, ansiedade, ativação? O que vocês comentam? O que vocês lembram sobre isso? A Sara lembrou, né, que a programação neurolinguística explica um pouco isso, tem super razão. Ela é muito base dessa parte neuropsicológica e que, como eu disse, assim como o coaching, a PNL foi muito invadida, né, por profissionais pouco capazes ou pouco capacitados e entraram na onda da PNL na década de 80, começo da década de 90 e acabou desgastando muito essa ciência e essa teoria, que é esse campo conceitual que é super importante. Perguntas, pessoal? Ninguém tem nada para contar? O Bruno está falando, é incrível como eles se sentem mais seguros para executar o movimento. Sem dúvida, concentração e atenção, Fábio, tem a ver com foco. Concentração e atenção tem a ver, espera aqui, com o foco a se atingir. Sim, Fábio, até porque você usa essa concentração para fazer um exercício de visualização. E na visualização, você de alguma forma programa, né, todas as suas ações e todos os focos de atenção que você, quando tiver na prática, você vai acabar atingindo. Né? A Sara falou que não é para pensar num limão. É, a coisa pode amargar, né, Sara? Ô Luiz, o trabalho de concentração com atletas de base ocorre de forma diferente dos atletas profissionais? Ótima pergunta. Luiz, eu acho o seguinte, os meus projetos para departamentos de base, né, eu trabalhei em alguns grandes clubes já do Brasil, mas um deles que eu me lembro bem foi quando eu fui psicólogo chefe do departamento de psicologia do Cruzeiro, em Minas, 99, 2000, 2001. Eu fiz, na época, um projeto, Luiz, que englobava muito a parte da psicologia do desenvolvimento. O infantil, o juvenil, estavam dentro de um modelo de trabalho e os juniores dentro de um outro modelo por conta da idade. Então, o que eu acho que é importante dentro da sua pergunta é o seguinte: quando você tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, quando você está nesse nicho aí de pré-adolescência, adolescência, você pode trabalhar alguns fundamentos, deve trabalhar alguns fundamentos técnicos, mentais, psicológicos, como concentração, redução de ansiedade, uma porção de outros, mas estando atento e em sintonia
com o que acontece nessa área do desenvolvimento. As dúvidas, as questões, os medos, as aflições, as angústias, as inseguranças, porque tudo isso tem a ver diretamente com a capacidade do atleta em se concentrar. Então, quando você fala atleta de base e profissionais, eu quero te dizer o seguinte: dos juniores para o profissional, que já estão ali adultos jovens, você carrega mais no treinamento de habilidades psicológicas, de biofeedback, neurofeedback, os instrumentos, as técnicas, mais nesse pessoal de 17, 18 para adulto jovem, né? Já. De 11 a 16, 12 a 17, você tem um olhar maior para a questão do desenvolvimento, e principalmente no futebol, que a gente sabe que os meninos muitas vezes não têm família, não estudaram, e estão aí com capacidades mínimas de adaptação ao mundo e à sociedade. E a gente deve ter uma certa não, eu acho que, assim, a minha visão é que a gente tem uma responsabilidade social e os clubes deveriam ter responsabilidade social muito maior do que alguns demonstram ter. E acho que nas categorias de base a gente tem esse cuidado, a gente tem as ferramentas, a gente tem o conhecimento, então por que não, né? Utilizar, por que não adicionar para que, além de grandes atletas, também possam ser seres humanos com autoconhecimento, com uma constituição de identidade e com tudo para ser pessoas felizes, né? Então, é basicamente por aí. Tá aí. Professor, cheguei agora. O que o senhor acha do profissional da psicologia atuando em um clube de futebol? Bom, eu acho o seguinte, eu acho super importante. Eu acho que os clubes deveriam apostar mais na psicologia, né? Muito mais do que apostam. Eu acho que ainda hoje duvidam ou desconfiam muito mais do que apostam, né? E acho que tem preconceito, tem má informação, Thaís, tem muitos obstáculos ainda que a psicologia vai precisar enfrentar com ética, com conhecimento e com resultado. O futebol é talvez uma das modalidades mais carentes de um apoio psicológico que a gente tenha notícia, porque é uma das modalidades que menos porta abre. Então, o profissional é contratado, trabalha com o treinador, aquele treinador é mandado embora, o psicólogo vai embora também. São raros os clubes que você vê um departamento na base, um departamento do profissional, trabalhando de forma contínua, vertical, desde o infantil até o profissional. É muito difícil de você achar. Eu visitei na Holanda os departamentos, né, de esporte e futebol do Ajax, fui à Alemanha, visitei todo o trabalho do Bayern de Munique, fui à Espanha conhecer o que o Barcelona faz, eles têm 26 psicólogos para todas as modalidades que eles trabalham, uma média de 2, 3 profissionais por modalidade. Então, assim, existe uma cultura. E o futebol, ainda por ser o nosso produto nacional, deveria investir mais, porque existe muita cobrança, existe muita expectativa, existe muita pressão psicológica que os atletas muitas vezes não têm condição de encarar. Então, sou super favorável, né, e eu espero que isso mude, e que mude logo, né? Mude logo. A Ximena pergunta, fora o neuro e o biofeedback, quais são as tecnologias? O Ximena, a gente está usando o bio, o neuro, o óculos de velocidade neuromotora, que é um óculos com luz estroboscópica, que a gente comanda aqui dos lados. Se você colocar... tem que colocar em inglês, né? iSpeed, eu acho que é iSpeed Training, que é o treinamento de velocidade visual, iSpeed Training Glasses, os óculos de treinamento. Eu tenho usado isso com pilotos, tenho usado isso com jogadores de futebol, com goleiros, para estimular a questão da concentração. Você dá uma estimulação na parte neuropsicológica, que é associada à tomada de decisão, ao foco, velocidade de reação. Por exemplo, esse do foco para o pênalti, né? Eu falei na live sobre o pênalti.
a semana passada, é um óculos, né, da Nike que você coloca aqui a programação com os botõezinhos e ele fica disparando, ou ele tampa um e fica disparando o estrobo nesse olho, ou ele tampa esse e dispara o estrobo aqui, ou faz disparos alternantes, né? E aí você pega uma bola, o goleiro pega, te devolve, joga embaixo, pega, o goleiro te devolve. Você fica fazendo jogos, pode ser com uma bola de tênis, para um goleiro que joga com uma bola maior. E aí quando você tira, desliga o óculos, tira, e aí você joga uma bola, parece que ela vem em câmera lenta. Eu brinco com o pessoal, falo que parece um doping natural, né? Um doping de treinamento. Um doping mental de treinamento, mas absolutamente permitido. São ferramentas, são instrumentos que a gente acessa áreas. Estamos desenvolvendo, Ximena, também um óculos de realidade virtual. Né? Um baita num óculos grande aqui, que tem todo um trabalho, né? Plataformas que a gente está desenvolvendo, aplicativos, com ambientes tridimensionais, que a gente trabalha não só no esporte, mas fobias, né? Medos, enfim, situações cotidianas que mexem com o emocional, e a gente consegue colocar um chipzinho no óculos, que é a câmera, né, a filmagem, e dando o play, a pessoa vai para um ambiente, por exemplo, um lutador de MMA que vai para um octógono, por exemplo. A gente tem um ambiente, né, no nosso laboratório, a gente tem um ambiente tridimensional de um octógono, e aí o atleta pode, inclusive, ouvir o barulho do octógono, a torcida. Ele está ali dentro. E olha que legal, numa dessas você coloca um biofeedback junto, coloca na plataforma do computador, e aí, através da respiração, você consegue associar um estado de relaxamento a toda aquela atmosfera que, porventura, seja aversiva para o atleta. Então, tem medo da torcida, medo do barulho. Você coloca o atleta ali, ele está deitado no seu consultório, e com o biofeedback, você é capaz de, através de uma respiração, normalmente a diafragmática, você produz a ele um sinal, uma resposta positiva, né, diante daquele estímulo que é o ambiente. Tá? É uma loucura, Admirável Mundo Novo, eu adoro. A Ana, professor, seu livro sobre medo do sucesso já foi lançado? Não, Ana, eu lancei, na verdade, o meu Temas em Psicanálise no Esporte, que tem um capítulo denso nele sobre medo do sucesso, tá? Medo da vitória, um sintoma clínico. Medo da vitória, um sintoma clínico, está no meu Temas em Psicanálise no Esporte, lançado uns meses atrás. Thay, que tipo de trabalho esse profissional pode estar desenvolvendo com o clube? Nossa, Thaís, você deve ter escutado eu falando, né, agora há pouco, a questão dos departamentos de base e o profissional. Então, mapeamento de perfil psicológico, trabalho multi-interdisciplinar com comissão técnica, trabalho de motivação, técnicas com aparelhos tecnológicos, biofeedback, neurofeedback, técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, técnicas de visualização, trabalhos em equipe, trabalhos de comunicação, que é uma das grandes joias do esporte moderno, do esporte coletivo moderno, trabalho de comunicação. É preciso comunicar muito e sempre. Né? E a ideia de que você precisa também acompanhar jogos, acompanhar treinos e encarar, né, a muralha do preconceito que é no futebol, que não é fácil, mas a gente está chegando lá. Tá? Aos poucos a gente vai mudando. Bruno, deveria ser fundamental para o Civi Esporte, sem dúvida nenhuma, Bruno. Espera aqui, deixa eu descer mais. A Gabi, infelizmente no futebol não temos muito espaço, preconceito é demais, isso é triste demais, sem dúvida. Gabi, sem dúvida, eu espero que em breve eu tenha boas notícias para vocês em relação a essa questão do futebol. O professor aqui está com saudade de voltar. Eu trabalhei no Corinthians em 97, no Goiás em 98, 99, trabalhei depois, logo em seguida, fui para o Cruzeiro, 99, 2000, 2001, Cruzeiro, depois 2004, 2005, Palmeiras, 2010, 2011, Ituano. E agora eu estou querendo voltar ao futebol e parece que eu vou voltar ao futebol. Então, em breve, eu espero que tenha boas notícias e possa contribuir
para que esse campo continue sendo aberto. O futebol brasileiro é muito refratário, sim, Fábio, mas vai mudar. Valeu, Ximena, um beijo para você. Fábio, lembrei do senhor ontem nas duas defesas do goleiro do Atlético Goianiense contra o Corinthians. Você viu o que é reflexo, né? Mas ali acho que o Matheus também, ele demorou, ele demorou para ter um reflexo, viu, Fábio? Ele demorou, acho que o goleiro do Atlético foi muito mais rápido que ele. Ansioso pela aula com o professor Daniel. Vai sim, Luiz. Daniel vai dar essa aula para a gente. A velocidade de reação, fruto de treinamento intenso. Sem dúvida nenhuma, Fábio. Pessoal, na segunda-feira que vem, eu vou trazer uma profissional para conversar comigo. Ela é psicóloga e educadora e profissional da educação física. E ela faz um trabalho muito legal, muito legal. Volta para o Cruzeiro, professor. Esse óculos e software Ximena, tudo na gringa, tá? Tudo Estados Unidos. Não tem no Brasil para vender. Eu trouxe de lá nas idas e vindas. Precisa dar uma olhada na Amazon. Coloca no Google primeiro High Speed Training Glasses. E aí tem vários sites que vendem, mas tudo norte-americano. Então, na segunda-feira que vem, eu vou trazer uma profissional da Bahia para conversar comigo. E ela faz um trabalho muito legal de utilização do esporte enquanto ferramenta terapêutica para atendimento clínico. Então, nós vamos falar um pouco dessa área do esporte, da prática do exercício físico enquanto saúde, a associação direta entre a educação física, o estudo da educação física e a prática da psicologia esportiva. Então vai ser um papo bem legal, um papo sobre prevenção e promoção de saúde, que é uma área muito interessante. Eu sei que tem bastante gente da educação física que me segue, então eu espero que a gente possa se ver na segunda-feira que vem, nas nossas segundas da Psi do Esporte, 8 horas da noite, aqui no nosso Bate-Canal. Tá bom, pessoal? Não me perguntem sobre Copa América, eu acho tudo isso um grande absurdo, e eu espero que, não sei se uma altura dessa, já estavam vendo que inclusive ia ser cancelado aqui no Brasil também, e que a gente possa ter paz, que a gente possa ter proteção e que a gente possa passar logo essa fase, porque não está fácil, né, pessoal? Mas a gente vai passar, já foi 1 ano e 3 meses, o que faltar a gente vai ter força e vamos ainda vibrar muito, vamos comemorar muito e vamos ainda estar junto, presencialmente. Sara, eu não esqueci da sua Gestalt no esporte, hein? Eu estou de olho, continuo pesquisando, mas eu acho que você vai ser uma das quem vai abrir caminho para a Gestalt terapia no esporte. Queridos, obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. Lembrando, YouTube, João Kozak, Psicologia Esportiva, canal. Passem por lá, comentem nos nossos vídeos, é super legal para poder mobilizar e poder movimentar o nosso espaço e ajudar a fortalecer a nossa querida ciência, tá bom? Fiquem bem, beijo carinhoso para todos, boa semana, até segunda, hein? Até lá, tchau, tchau.